queria continuar falando um pouquinho sobre anemia ferropriva ou anemia por deficiência de ferro, que é um assunto tão importante porque a anemia ferropriva é a anemia mais comum no mundo. E uma pergunta que eu vejo muito frequentemente no consultório é: por que a minha anemia não melhora? Por que a minha anemia ferropriva não melhora? Ou por que a minha anemia ferropriva melhora depois do tratamento, mas ela volta, ela retorna? Eu trato, volto a ter anemia novamente por deficiência de ferro. Bom, uma das causas é o tratamento por um período não ideal. Quando a gente começa a tratar anemia por deficiência de ferro, seja por ferro oral, seja por ferro venoso, a primeira coisa que vai acontecer é o ferro ir para a fábrica do sangue, o ferro ir para a medula óssea. Então, chegou o ferro no organismo que está deficiente dele, esse ferro vai ser conduzido para a fábrica, para a medula óssea, para que ela comece a produzir os glóbulos vermelhos. Então, a primeira coisa que vai acontecer no momento que a gente inicia o tratamento da anemia ferropriva é melhorar a anemia. Mas a gente já conversou aqui que a anemia é o último estágio da deficiência de ferro. Então, na hora do tratamento, a primeira coisa que vai acontecer é a melhora da anemia. Mas nós devemos continuar tratando a anemia por deficiência de ferro com a reposição do ferro depois que a gente atinge uma hemoglobina maior que 12, ou seja, depois que o hematócrito melhora, depois que a gente não tem mais anemia. Para quê? Para repor os estoques que estão deficientes de ferro. Então, depois de uma hemoglobina igual ou maior do que 12, ou seja, depois que você melhora da anemia, a gente deve continuar tomando ferro até a ferritina chegar a atingir níveis acima de 50. Só aí o estoque vai estar regularizado, o estoque vai estar normalizado, e se houver uma nova demanda do organismo por ferro, se a medula novamente precisar de ferro e precisar solicitar o ferro do estoque, ela vai ter de onde tirar esse ferro. Parar o tratamento assim que a anemia melhora é uma das causas da continuação de uma deficiência de ferro e de uma anemia recorrente, anemia ferropriva recorrente. Melhora naquele momento, você tira o ferro, continua com a deficiência de ferro. Quando você precisa de ferro de novo, a medula não tem de onde tirar, volta a ter anemia. Então, tratar por um período adequado, geralmente depois de uma hemoglobina normal, 4 a 6 meses, ferro oral, para que o estoque também fique normalizado. Essa é uma das causas da manutenção, da continuação de uma anemia por deficiência de ferro. Também é importantíssimo frisar que descobrir o porquê dessa deficiência de ferro é tão importante quanto tratar aquela deficiência de ferro já instalada. Então, tratar a anemia, sim, mas também descobrir por que está acontecendo aquela anemia. Se há perdas aumentadas, como por exemplo, perda menstrual, se a ingesta de ferro na dieta está baixa ou se a absorção do ferro não está ideal lá no intestino, tá? Então, essas são duas das principais causas de não melhora ou melhore recidiva, recorrência da anemia por deficiência de ferro. Isso quando o paciente faz o tratamento como a gente pede, né? Quando ele toma a medicação de acordo com como a gente pede. Bom, era isso que eu tinha que falar hoje.